Muito bom dia, meu querido vocacionado, seja bem-vindo a mais um encontro vocacional. Hoje é sábado de carnaval e eu não poderia deixar de fazer o nosso programa para poder te ajudar nesse discernimento vocacional. E se você acompanhou o último encontro, você sabe que hoje nós iremos dar continuidade ao nosso plano bíblico de discernimento vocacional ao longo do ano de 2023. No último encontro, sábado passado, nós falamos aí um pouquinho sobre a vocação de Jacó, que depois se tornou Israel. E hoje nós iremos falar sobre a vocação de José do Egito, para encerrar inclusive esse ciclo do livro do Gênesis, ou seja, terminando o encontro de hoje, nós também terminamos as vocações do livro de Gênesis, o primeiro livro das Sagradas Escrituras, e já quero adiantar que na semana que vem nós iremos tratar sobre a vocação de Moisés, a primeira vocação aí que nós vamos tratar fora do livro de Gênesis, tá bom? Por isso, seja muito bem-vindo, eu sou o irmão José, estou aqui para te ajudar a discernir a sua vocação, lembrando que esse nosso programa ele sempre acontece todos os sábados às 9 horas da manhã. Esse ano de 2023 eu estou me programando para gravar 52 encontros vocacionais, A gente já gravou alguns, se eu não estou enganado, esse já é o 7º, mas a minha programação, o meu cronograma tem 52 encontros vocacionais. Eu tenho certeza que através dessas histórias da vocação e da história dos nossos baluartes também, você vai conseguir discernir a sua vocação e dar o seu sim para Deus, para a vontade de Deus, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos então iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedindo para que ela possa abrir os nossos corações, interceder por nós, para que nós possamos abrir os nossos corações para a vontade de Deus, ela que deu o seu sim, ela que disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade, que nós, ao exemplo dela hoje, possamos também, através da vocação de José do Egito, entender, compreender um pouquinho mais sobre a nossa vocação e também dar o nosso sim. Por isso, rezemos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a vocação de José do Egito. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2. E a palavra de Deus ela vai nos dizer assim: eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos e era jovem, com os filhos de Bala e os filhos de Zel, mulheres de seu pai. E José contou a seu pai o mal que dele se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Os seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, e odiaram-no e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho, e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive, pareceu-me que estávamos atados a feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas o seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós, então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu sempre digo, é importante que você, vocacionado, que está participando aqui do nosso encontro, que participa aí sempre dos nossos programas,
sempre esteja com a sua Bíblia, com um caderno e com uma caneta para participar. Por quê? Porque Deus vai falando conosco, é importante a gente ir anotando, e também para fazer um estudo bíblico, né? Podemos dizer assim, já que o plano para esse ano é trabalhar as Sagradas Escrituras, é trabalhar as vocações dentro das Sagradas Escrituras, então é importante ter um caderno ali, fazer anotações em relação às Sagradas Escrituras. Muitas vezes eu acabo trazendo passagens que, por exemplo, alguns de vocês ainda não conhecem, alguns de vocês ainda não tiveram contato. Então é muito importante, ao ter contato com a Palavra de Deus, poder anotar, poder estudar também, não só para o discernimento vocacional, mas para a nossa vida espiritual também, tá? Então o que eu quero com essa passagem? Primeiro, a história de José é uma história longa, né, no livro do Gênesis. Se a gente parar para pensar, são 13 capítulos dedicados à história de José, ou seja, é uma das maiores histórias que o livro do Gênesis conta. Só para a gente fazer uma comparação, há 2 semanas atrás nós tivemos o encontro de Isaac, e Isaac, no livro de Gênesis, ele é tratado em apenas 3 capítulos. Então, se a gente fizer uma comparação, a gente consegue ter aí a medida do quão importante é a história de José para nós cristãos e também, né, para o povo judeu, o povo de Israel. Então esse é o primeiro fato que eu quero colocar para vocês, o tamanho da história de José no livro de Gênesis, né, comportando aí 13 capítulos. E por que eu falei isso? Porque é muito difícil pegar uma passagem que vai resumir toda a história de José. Então, no encontro de hoje, é isso que eu quero fazer com vocês, no itinerário, falando aí principalmente dos principais acontecimentos, dos principais fatos que aconteceram na vida de José e como nós podemos, digamos assim, extrair desses fatos, extrair desses acontecimentos, pontos para o nosso discernimento vocacional. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, e por isso que eu escolhi essa passagem aqui, é a questão do chamado através do sonho. Se você acompanhou o encontro vocacional da semana passada sobre Jacó, né, que depois se torna Israel, você já aprendeu um pouquinho aí como Deus nos chama através do sonho. E a história de José nos mostra, digamos assim, uma continuação desse mesmo chamado. O filho de Israel, né, o filho de Jacó, chamado José, teve um chamado semelhante ao chamado do seu pai. Então Jacó teve o seu chamado ali a partir de um sonho. José também teve aí um esclarecimento, digamos assim, da parte de Deus, daquilo que ele queria de José a partir de um sonho. É claro, uma coisa fica muito evidente, tanto na vocação de Jacó quanto na vocação de José, depois que eles tiveram um sonho, depois que eles tiveram essa experiência com Deus, esse chamado através do sonho, eles não conseguiam compreender muito bem o que estava acontecendo, eles não conseguiam compreender talvez a totalidade do chamado de Deus. Por exemplo, vamos pegar aqui José. José teve o sonho de que ele e os irmãos dele eram feixes de campo. Ou seja, era como se fossem aqueles trigos amarrados. Sabe quando existe uma colheita de trigo? Normalmente quem colhe trigo, colhe uma porção, pega e amarra. Então ele sonhou que tanto ele como os irmãos, o pai e a mãe, eram esses feixes, e aí eles estavam em um campo e o feixe dele ficava de pé enquanto os outros se prostravam. E depois ele teve um outro sonho, um segundo sonho, onde o sol, a lua e outras estrelas se prostravam também diante dele, né? Representando aí os irmãos, o pai e a mãe. E aí o que nós devemos tirar disso aqui, desse sonho, né? Primeiro, depois que ele teve o sonho, ele até contou para os irmãos dele de uma maneira ingênua, né? Sem querer ali, digamos assim, se aparecer, sem querer ser melhor do que os irmãos. Porém, não foi isso que aconteceu no coração deles. Por que ele fez isso de maneira ingênua? Porque ele não compreendia. Ele sabia que aquela experiência, aquele sonho, era uma experiência de Deus, mas ele não sabia discernir ao certo o que estava acontecendo. Ele não sabia ter o discernimento daquele sonho. Ele apenas quis partilhar com a sua família. Como nós sabemos, os irmãos dele já não gostavam muito dele, porque ele era mais amado pelo seu pai, como a palavra vai nos dizer. E depois desse sonho piorou ainda a situação, né? Já não gostavam dele. Depois que ele falou, olha, vocês vão se prostrar diante de mim, aí é que a coisa debandeia mesmo, né? Aí que os irmãos não gostam dele. Mas é nítido perceber que José ele faz isso de maneira ingênua, ele não quer provocar isso, ele apenas quer partilhar. Infelizmente, né, por conta do coração maldoso do homem, por conta do coração maldoso dos irmãos dele, eles acabam se revoltando contra ele. Mas por que ele faz isso? Porque ele não tem essa compreensão do sonho.
Então aí você pode me dizer, irmão, eu já tive um sonho, né? Deus falando comigo, talvez eu tive aí um sinal da minha vocação dentro de um sonho, mas eu não entendi. Tudo bem, não tem problema, né? Você não vai entender de fato todos os sinais de vocação que Deus está te dando. E olha, eu posso te dizer, ainda depois que você entregar a sua vida, depois que você tiver ali a sua vocação, digamos assim, concretizada, ainda assim você vai olhar para a tua história e vai lembrar dos sinais que Deus colocou na tua vida e que talvez naquele momento você não soube discernir, você não soube extrair ali e entender qual era a vontade de Deus para você. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Depois que eu já tinha entrado no convento, eu me encontrei com uma irmã religiosa, uma freira, num encontro de religiosos, e essa irmã, ela falou, olha, desde que você era pequeno, você tinha 5, 4 anos, você já falava em ser padre, você já falava em entregar a sua vida para Jesus, em ser pescador de homens. O que isso significa? Eu não lembro desse fato. Porém, isso nos mostra que Deus, ao longo da nossa história, vai nos dando sinais que muitas vezes nós não somos capazes ali de compreender, de discernir. Então, por mais que você tenha um sonho, tenha algum sinal de Deus para a tua vocação, e você não consiga entender esse sinal, isso não significa, você não precisa ter medo, isso não significa que você talvez está indo por um caminho errado, não. Apenas significa que vai existir um momento na tua vida que de fato você vai conseguir compreender, vai ter um discernimento melhor, uma maturidade espiritual melhor para poder compreender aquele sinal. Então, o primeiro ponto sobre a vida de José do Egito é a questão, a relação da nossa vocação com os sonhos, tá? Irmão, mas e se eu nunca tiver um sonho, né? E se eu nunca se Deus nunca me der um sonho para mostrar qual é a minha vocação? Não tem problema, não significa que Deus só nos chama a partir do sonho. Isso é uma ferramenta de Deus, é um artifício que Deus utiliza para mostrar para algumas pessoas a sua vocação. Mas isso não significa que se você não tem um sonho, você não é chamado por Deus, tá? Isso acontece com algumas pessoas e com outras não. Então não se prenda a isso, é claro. É importante trabalhar essa questão para nós entendermos também os outros sinais, não ficar preso apenas no sonho, tá bom? No caso de Jacó e José do Egito, eles foram chamados a partir de um sonho. E aí, a partir desse sonho, depois que ele fala ali para os irmãos têm um certo ódio dele. O que eles fazem? Eles já começam a pular um plano, né? O plano original dos irmãos era matar o irmão, né? Matar José. Por quê? Por conta desse ódio, desses ciúmes, eles queriam, digamos assim, tirar José de cena. Só que, no instante em que eles estavam para realizar esse plano, um dos irmãos, que eu não me recordo agora o nome, ele disse o seguinte, olha, não vamos matar, né? Não vamos derramar o sangue de José, mas pelo contrário, vamos apenas sumir, dar um fim nele. E é isso que eles fazem, eles jogam José, eles enganam José, contam ali uma historinha para ele, jogam ele dentro, digamos assim, né, de um poço para ele ficar preso lá e vendem o seu irmão como um escravo. Nesse momento em que eles jogam o José no poço, eles conseguem avistar uma caravana, se eu não estou enganado, egípcia, e aí eles vendem José como sendo um escravo e ainda levam a túnica dele manchada de sangue para o seu pai, para mostrar, né, para, digamos assim, falsificar a sua morte. E aí, a partir daí, a gente já começa a entrar um pouquinho na história da vocação. Por quê? Porque eu fico imaginando, quando eu leio a história de José do Egito, o sofrimento que esse homem passou. Imaginem vocês serem traídos pelos próprios familiares, pelas pessoas que deveriam te amar, né? Ou seja, pelo teu pai, no caso dele não foi o pai e a mãe, mas foram os irmãos. Imagine o sofrimento da pessoa sendo traída pelos próprios irmãos, pelas pessoas que mais deveriam te amar. Um sofrimento muito grande, ainda mais ser vendido como escravo. Imagina, uma pessoa livre, uma pessoa que não era, digamos assim, presa a ninguém, que não era amarrada a ninguém, pelo contrário, tinha sua dignidade, tinha sua vida tranquila, ser vendido como um escravo, ou seja, a partir daquele momento ele seria um escravo, não teria direito a salário, não teria direito a nada e teria que trabalhar para poder sobreviver, porque a gente sabe, se o escravo não trabalhasse, se o escravo não fizesse a vontade do seu senhor, simplesmente ele seria morto. Então, imagine essa realidade. Imagine esse contraste que acontece na vida de José do Egito. Em um momento, ele está vivendo super bem, tranquilo, tem um sonho com Deus, uma experiência com Deus. No outro dia, simplesmente, ele é um escravo traído pelos seus irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na nossa vocação, na nossa vida, na nossa história, vão acontecer coisas, e olha, eu posso dizer para vocês,
que são permissão de Deus, mas não que Deus queira que nós soframos, mas são permissão de Deus para que Ele cumpra a sua vontade. E por que eu falo isso? Porque nesse momento, quando José do Egito ele é traído pelos seus irmãos, ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para não mais crer no Deus dos seus pais, ele tinha tudo para não querer fazer a vontade de Deus, mas não é isso que nós vemos. Nós vemos um coração que é dócil, nós vemos um coração que é sensível a fazer a vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dessas controvérsias. Isso é muito importante entender na vocação de José do Egito. Por quê? Porque na nossa vocação não vai ser diferente, claro. Nós nunca chegaremos, tomara, eu espero isso e rezo para que isso não aconteça com vocês, mas talvez nós nunca chegaremos a sofrer como ele sofreu, ou seja, ser traído pelos seus próprios irmãos, Talvez nós não passemos por um sofrimento tão grande. Isso não significa que nós não vamos sofrer na nossa caminhada, na nossa história da vocação. O sofrimento ele acontece sim, e muitas vezes Deus se utiliza desse sofrimento para moldar o nosso coração, para formar a nossa, digamos assim, o nosso ministério, eu posso dizer. E é isso que acontece com José. Apesar dele ser traído, apesar dele ser vendido como escravo, ainda assim Deus consegue se aproveitar. E o que eu quero destacar aqui é principalmente esse coração dócil que ele tinha. Por quê? Porque diante de toda essa luta, todo esse sofrimento, ele poderia simplesmente desistir de tudo, poderia simplesmente ter a vontade de não crer mais em Deus, querer fazer a tua vontade. Já que eu fui vendido como escravo, então eu vou ser um pecador mesmo, eu vou largar a mão de tudo. Pelo contrário. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da traição, ainda assim ele continuou sendo uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter firme, uma pessoa temente a Deus. Isso é uma lição para nós. Por quê? Porque nós também passaremos por momentos difíceis na nossa vocação. E nós não podemos olhar para isso e pensar que isso não é a vontade de Deus. Pelo contrário, nós temos que também ter esse coração dócil, nós temos que também ter, digamos assim, esse espírito sensível para fazer a vontade de Deus, mesmo quando a nossa vida for, digamos assim, controversa, Ou seja, quando tudo parecer estar dando errado, nós temos que saber, ao exemplo de José do Egito, que na verdade tudo está acontecendo conforme a vontade de Deus. E fora ele ter sido vendido, fora ele ter se tornado um escravo, posteriormente, depois que ele se torna escravo, a pessoa que havia comprado ele, se não me engano, se chama Potifar, começa a confiar, José começa a perceber que ele tinha um certo talento para a administração. E aí começa a confiar a ele, os seus negócios. E as coisas começam a prosperar. A própria palavra de Deus nos diz que, apesar de tudo isso ter acontecido com José, dele ser traído, dele ser vendido, a bênção de Deus nunca lhe faltou. Ou seja, tudo que ele tocava, tudo que ele fazia, dava certo. Então, Potifar, o dono de José, sabendo disso, começou a confiar os seus negócios a ele. E as coisas começaram a prosperar. Tanto que ele chegou ao ponto mais alto, ser o administrador ali, chefe de Potifar. E aí o que acontece? Uma das mulheres de Potifar se apaixona por José. E aí ela tenta seduzi-lo, tenta ali, digamos assim, agarrá-lo. E José, por ser esse homem íntegro, mais uma vez eu destaco isso, perceba, ele poderia nesse momento, já que a minha vida foi por água abaixo, os meus planos, eu vou aqui me entregar ao pecado. Não, pelo contrário, ele continua com seu caráter íntegro. E aí quando essa mulher tenta seduzir, o que ele faz? Ele foge. Por quê? Porque ele sabia que não era certo. A mulher era casada, então ele não podia fazer aquilo. Ele foge, e aí o que acontece? Essa mulher, com ódio de José, com ódio dessa santidade, percebe que uma santidade, ela gera ódio nas pessoas que não são de Deus, nas pessoas que não são tementes a Deus, nas pessoas que não têm esse coração sensível. Com ódio de José, o que ela faz? Ela acusa ele, dizendo que na verdade quem tentou seduzi-la foi José. Não foi ela que tentou seduzir José, foi ele que tentou seduzir a mulher de Potifar. E aí Potifar, com ódio, com raiva, sem saber da verdade, acreditando mais em sua mulher do que propriamente em José, coloca ele na prisão. Ou seja, percebe na história como as coisas elas vão acontecendo? Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Eu não digo nem na nossa vocação, não digo no nosso discernimento vocacional, mas às vezes na nossa vida as coisas parecem estar dando errado. Às vezes na nossa vida parece que, digamos assim, parece que Deus não está vendo as coisas que estão acontecendo conosco. Mas a gente vai ver na história de José do Egito que tudo tem um sentido, tudo que aconteceu com ele tem um sentido, tem um porquê. Tudo que aconteceu com ele estava nas mãos de Deus, estava sob o controle de Deus, e no final vai ter um objetivo. E aí o que acontece? Ele vai para a prisão, ele é preso,
e mais uma vez ele poderia olhar para a vida dele e falar: meu, desisto, né? Agora não aguento mais, meus irmãos já me traíram, eu já me tornei escravo, me tornei ali o administrador-chefe, aí veio essa mulher me caluniar, né? Mentir sobre mim, me acusar de uma coisa que eu não fiz, agora eu estou preso de novo, que talvez é pior do que ser escravo, estar preso é pior do que ser escravo. Mas não, ele continua sendo um homem de Deus, ele continua sendo um homem com o coração sensível. Isso é muito importante para nós, isso é uma outra lição. Você, vocacionado, que está discernindo a sua vocação, você precisa buscar ter um coração semelhante ao coração de José do Egito, ou seja, um coração sensível, um coração dócil. Irmão, mas parece que as coisas às vezes não dão certo. Será que a tua vida está semelhante à vida de José do Egito? Os teus sofrimentos são semelhantes a esse? Ser escravo, ser vendido pelos irmãos, ser preso? Muito provavelmente a tua resposta é não. Então, olha, não se queixe, sabe? E confie em Deus acima de tudo. E aí o que acontece com José do Egito? Né? Nessa prisão que ele estava, ele começa ali digamos assim, desvendar sonhos. Então tem dois funcionários lá do faraó que tiveram cada um sonho e José do Egito consegue interpretar e eles percebem que aquilo que José do Egito falou de fato aconteceu. Por quê? Porque a sua interpretação era a correta e a própria palavra de Deus vai dizer que essa interpretação era correta porque José era um homem cheio do Espírito de Deus, ou seja, essa interpretação ela só acontece por conta da sua integridade, da sua santidade. Enquanto ele se manteve firme ali, negando o pecado, Deus continuou o abençoando. E aí o que acontece? Depois que ele interpreta o sonho ali desses outros dois funcionários, o faraó tem um sonho clássico, né? Um sonho que a gente aprende inclusive na catequese, que é aquele sonho das 7 vacas gordas, depois das 7 vacas magras. E José, por ser cheio do Espírito Santo, consegue também interpretar esse sonho, e aí a partir dessa interpretação, o faraó percebe que existe verdade, que existe um dom em José. O que ele faz? Ele confia a José a administração de todo o Egito, ou seja, José estava no topo mais uma vez. Tanto que a palavra de Deus nos diz que José ele era tão poderoso quanto o próprio faraó, né? Por conta desse dom, por conta dessa confiança que o faraó tinha nele. E de fato, o Egito consegue prosperar e consegue vencer a fome, ele consegue vencer, né, as suas dificuldades a partir da administração de José do Egito. Mas o que eu quero destacar aqui? Depois que José ele consegue administrar bem, fazer o Egito prosperar, depois que ele consegue chegar ali ao topo mais uma vez, né, ser o administrador geral, não mais de uma única pessoa, mas agora de todo o Egito, de todo o país, o que acontece? A sua família, essa família que tinha abandonado ele, essa família que tinha o odiado, essa família que tinha o vendido como escravo, começa a passar necessidade. E aí Israel fala o seguinte para os seus filhos: olha, desçam para o Egito para pedir provisões, né? O que são provisões? Alimento. Peçam para o Egito essa doação, digamos assim, peçam para eles nos socorrerem, para que nós não morramos de fome. E aí é isso que faz, eles descem, só que os irmãos de José não sabiam que esse administrador era o irmão dele. Tanto que para eles, eu acredito que eles pensavam que, na verdade, José já tinha morrido, né? José já nem existia mais. Depois que eles venderam, mentiram para o pai, eles simplesmente esqueceram do seu irmão. E aí que acontece uma das passagens mais emocionantes, eu posso dizer para vocês, das Sagradas Escrituras, que é quando os seus irmãos vão falar com José, José os reconhece, mas eles não conseguem reconhecer José. Por quê? Porque José já está diferente, né? Já não é mais aquele que eles haviam vendido como escravo. E aí o que acontece? José sai daquela sala, sai da sala onde estão os seus irmãos, porque eles não haviam reconhecido, chora muito, né? Porque percebe ali a necessidade que a sua família, a família que o havia entregado, está passando. E aqui eu quero destacar uma coisa. Por quê? Percebam uma coisa: como Deus é justo. Como Deus é justo. Por quê? José, nesse momento, ele tinha os seus traidores em sua mão. José ele podia fazer o que ele quisesse com seus irmãos, ele podia se vingar, inclusive. E olha, eu posso dizer para vocês, se ele negasse essas provisões à sua família, ele não estaria sendo injusto. Ele não estaria sendo uma pessoa, digamos assim, má, né? Claro, seria uma pessoa má por negar ajuda a alguém. Mas, se os irmãos dele no passado haviam o vendido como escravo, então, nesse momento também, acho que eles não precisariam de um escravo. Perceba, se José tivesse negado provisões para sua família, ele não teria sido injusto. Mas nós vamos entender o seguinte:
Um homem que é de Deus, ele segue a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é algo maravilhoso. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela acompanha a misericórdia. A justiça de Deus, ela não é como a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. José, ele podia ter feito isso. A justiça de Deus, ela possui essa característica que nós conhecemos como misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia nada mais é, dentro da história de José do Egito, do que o perdão. A misericórdia nada mais é do que o amor. Então percebam, nesse momento, José tinha os seus traidores na sua mão. Ele podia inclusive escolher que eles morressem de fome. Ele podia deixar a sua família morrer de fome. Eles não me venderam anos atrás? Então que eles morram de fome agora, mas não é isso que ele faz. Pelo contrário, ele tem misericórdia dos seus irmãos, dos seus traidores. Vai lá e os acolhe, vai lá e os ajuda. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender. José, ele foi justo nesse momento e ao mesmo tempo foi misericordioso. Por quê? Porque nesse momento ele não aplicou a justiça dos homens, ele aplicou a justiça de Deus. E a justiça de Deus é sempre misericordiosa. Então, isso é algo que nós precisamos guardar para nós. Isso é algo que nós precisamos entender na nossa vocação. Talvez dentro da nossa vocação nós sejamos também traídos. Talvez na nossa vocação nós também sejamos vendidos, sabe? Mas nós devemos entender que a justiça que nós vivemos é a justiça de Deus, a justiça da misericórdia. Então, entendam isso. E aí, o que é mais bonito, né? Para a gente poder fechar essa história de José do Egito. O mais bonito é perceber que, diante de todos esses sofrimentos que José do Egito passou, diante de todas essas derrotas, né? Foi vendido, foi traído pelos irmãos, foi caluniado, foi preso, depois voltou ao poder mais uma vez. Diante de toda essa história, diante de todo esse sofrimento, Deus tinha um propósito. Perceba, vocacionado, talvez você vai entregar a tua vida e você vai sofrer muito, mas você nunca pode se esquecer de que por trás desse sofrimento na verdade ele revela algo muito maior do que eu e você. O que é isso? A vontade de Deus. Muitas vezes o sofrimento que nós passamos na nossa vocação, ele é esse véu que cobre a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com José do Egito. Perceba, nada do que ele passou foi à toa, nada do que ele sofreu foi à toa. No final das contas, houve um sentido. Qual era o sentido da vocação de José do Egito? Qual era o plano de Deus para ele? Salvar a sua família. Talvez, se ele não tivesse passado por tudo isso e tivesse continuado com a sua família, eles desceriam ao Egito e o faraó não iria os atender. Mas pelo fato de ele ter sido vendido, pelo fato de ele ter passado por todos esses problemas, ele se tornou o administrador geral do Egito e foi capaz de ajudar a sua família. Então tenha certeza, e essa talvez é uma lição para cada um de nós. Além de todo o sofrimento na nossa vocação ter um sentido, fazer parte do plano de Deus, não que Deus queira que nós soframos, mas Ele consegue se aproveitar do nosso sofrimento para salvar almas. Nós também tiramos uma outra lição. A nossa vocação também é capaz de salvar a nossa família. Olha, tenha certeza disso. Se você entregar a tua vida para Deus, tenha certeza. Deus ele tem uma promessa não só para você, mas também para a sua família. Eu me lembro agora uma frase de São João Bosco. São João Bosco ele diz o seguinte: quando um jovem ele sai da sua casa para entregar a sua vida para Deus, é o próprio Jesus que o substitui dentro da sua casa. Por isso tenha certeza, se você entregar a sua vida, independente da sua vocação, tenha certeza que Deus tem uma promessa para você e tem a salvação também para a sua família, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha gostado do nosso encontro vocacional. Se você gostou, olha, por favor, deixe seu like aqui para que o YouTube possa continuar te mandando, te sugerindo esses vídeos de discernimento vocacional, e também comenta aqui no vídeo, por favor, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, e eu te espero sábado que vem, 9 horas da manhã, aqui na Web TV da Fraternidade São João Paulo II. Deus te abençoe. Fica com Deus.